A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nós vamos dar o início neste momento à nossa live com relação ao alvo que logo vou passar para os irmãos sobre as lives que estarei meditando com os irmãos. Vamos orar primeiramente. Bendito Deus, Senhor, amado Pai, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Sua presença, lhe pedindo, Pai, que o Senhor venha abençoar não só a minha pessoa, por estar ministrando, Senhor, a Sua palavra, como também cada lar aqui representado, cada irmão, cada irmã, que está ouvindo a live neste momento, e também aqueles, Pai, que posteriormente estarão, Senhor, meditando conosco nesta palavra. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu queria falar primeiramente para vocês qual é o motivo desta live, tá? O motivo desta live, essa live é o comportamento inconstante do cristão. Por algumas séries de live, nós vamos tratar de alguns assuntos que são importantes para a vida cristã. Nós temos como alvo meditar sobre as forças que atuam sobre a vida do cristão e também como, por exemplo, exemplos, né, de dificuldades que os cristãos encontram, que são as mudanças constantes de igreja, não tendo um crescimento, sem um propósito, sem conhecimento das autoridades espirituais. Enfim, são vários tipos de problemas que nós encontramos na igreja, que é importante que nós façamos uma meditação para poder pelo menos ter conhecimento de como é que Deus trata sobre o ser humano. Antes de vermos esses problemas, vamos meditar sobre a contaminação do homem. O que é a contaminação do homem? A contaminação do homem, ela é devido ao fato de ter uma mudança interior, uma transformação interior, aonde existe vários tipos de consequências em relação a isso. Então, o homem, perante ao meio que vive, ele pode ser muito inconstante em relação a isso. Vamos ver o que Jesus fala numa parábola sobre a contaminação e a sua origem. Nós vamos ler, não preciso abrir a palavra para que sermos mais ágeis, né, na meditação, que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: e chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e entendei. Não há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em algumas versões não tem essa afirmação entre parênteses aqui. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casas, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele, Jesus: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar?
porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e ele é lançado fora. Assim declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem, isto é o contamina, é o que contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o ídolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas mais coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Aí, irmãos, vamos refletir sobre essa palavra para a gente poder compreender. O ser humano, a palavra de Deus fala aqui que o que vem ao homem não o contamina. Não o contamina. Mas essa contaminação ocorre dentro do homem. Ok? Então, significa o quê? Que nós é que geramos essa contaminação. Então, essa contaminação, da onde vem? Por que vem? Quais são as influências que o homem tem para ser contaminado, né? Então, algo vazio não dá para ser contaminado. Mas aí Jesus dá alguns tipos de exemplo. Por exemplo, um dos exemplos são os espíritos imundos. Veja bem, na palavra de Deus, em Mateus 12, 43, 45, diz assim: ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Amados irmãos, vejam bem, como nós entendemos e todos sabem que nosso coração é templo do Espírito Santo, Deus faz morada na nossa vida. Então, veja bem, a questão de Deus estar no nosso coração faz a diferença em encontrar uma casa ocupada. Entendeu? Aqui no versículo em Mateus está dizendo o quê? Que é aquela casa desocupada. Então existe essa diferença entre a pessoa que aceita Jesus e a pessoa que não aceita Jesus. Muitas vezes nós temos situações que aparentemente parece que nós somos cristãos que aceitam Jesus. E na verdade é diferente. É diferente. Nós vamos ver mais para frente sobre essa questão. Mas aqui se fala exclusivamente que uma pessoa que estava com espírito imundo. Quem está com espírito imundo não é um cristão. Ok? Então, ele pode ir em qualquer lugar que seja, mesmo na igreja, ok? E não ser o cristão real, autêntico. Então, ele não é o cristão. Então, o que acontece? Por isso que nós temos, em algumas igrejas, nós vemos a questão de expulsar demônios, né? Situações perturbadoras que acontecem. Então, isso acontece por quê? Porque tinha demônio lá. A casa estava com demônio. E aqui na palavra relata que esse demônio sai.
Então, quando a pessoa está perturbada, está aflita com algum problema com relação ao demônio, ok? O demônio sai, ela sente aquela paz. A tendência do ser humano é se limpar. A tendência do ser humano, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu vou tomar atitudes que realmente são boas. Mas acontece que essa pessoa que tinha demônio, o que acontece? Ela faz aquela limpeza, diz que não, eu vou ficar bem, eu vou estar bem direitinho, mas como ela não aceita Jesus, a casa dela continua vazia. Então, o fato do demônio retornar é porque a casa continua vazia. Essa é a expressão que é dada aqui nesse versículo. Então, como a casa vazia e é limpa por quê? Porque ele estava em processo de ir para Deus. E de repente eles não querem isso. E acaba vindo ele e trazendo outras também. Então, amados, essa separação de Deus, quem não tem, devido a esse pecado, nós acabamos sendo vulneráveis à contaminação. Então há situações daquele que é cristão, daquele que não é cristão, ok? Então o que não é cristão, a sua casa está vazia, ou às vezes com demônio, ok? Então a contaminação pode acontecer de qualquer maneira, entendeu? O eu da pessoa, ela há a tendência, por nós sermos criatura de Deus, formados por Deus, a tendência do ser humano, sem o demônio, é realmente buscar a Deus. Ele quer buscar a Deus. Então é uma decisão totalmente contrária do que o inimigo de Deus quer para nossas vidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a casa vazia, se comenta até nos ditos populares, casa vazia é oficina do diabo, não é isso? É uma expressão que quem não tem Deus vai ser tendencioso a fazer coisas erradas, ok? Então, o eu é importante. Então, nós vimos isso aí. Outra referência que também podemos estar meditando nesta noite é sobre outro tipo de contaminação que se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Irmãos, eu depois vou passar para os irmãos aqui. Coloquei aqui. Vou passar para os irmãos aqui algumas referências para que a gente possa estar registrando essa questão da contaminação. Então nós estamos aí em 2 Pedro agora. E a 2 Pedro diz o seguinte: porquanto se, depois de termos escapados das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. De modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a se envolver no lamaçal. Amém? Aí, irmãos, nós já estamos falando de cristão, ok? Então veja bem, olha só o que aconteceu com esses cristãos. Esse cristão, veja bem, ele conheceu a Jesus, ele conheceu o Evangelho, ele está se modificando, se transformando,
Mas de repente, por algum motivo qualquer, que a gente vai também estudar, vai falar alguns motivos também, ele resolve abandonar o evangelho. Ele resolve parar de ir na igreja, parar de ser cristão. E notem-se que quando ele é aceito por Jesus, ou seja, ele pede que Jesus entre no seu coração e cuide da sua própria vida, o Senhor Jesus faz a transformação, quebra o vaso, faz um vaso novo, exorta, orienta, capacita. Ele dá todas as promessas que ele passou para nós, para o cristão. E aí, de repente, o cristão, por causa de algum tipo de problema, deixou de ir à igreja, deixou de ir aos cultos, deixou de ler a palavra e deixou de ser um adorador. Por quê? Porque algo diferente está na vida do cristão agora, que ele fica chateado. A maioria das vezes, quando um cristão sai da igreja, vai para uma outra igreja, ou sai da igreja para ficar em casa, ele tem um motivo carnal, seu pessoal, para não ficar lá. Ou não gostou da chamada de atenção do pastor, ou o irmão tratou mal, ou você teve uma briga dentro da igreja. Mas espera aí, entendeu? Se formos analisar bem, não seriam motivos acima da adoração ao Senhor. Não seriam motivos acima da graça de Deus. Então nós temos que pensar sobre essa situação, porque nós podemos viver sobre isso. Entenderam? Então, qual é a questão? Aí você sai. Quando você sai e você está se envolvendo de novo, quem não bebia, bebe mais, quem não fumava, fuma agora, né? Enfim, só o fato de você sair da presença de Deus, sair das condições de um verdadeiro cristão, já é se envolver numa lama. Já é, vamos analisar, né? O cão que come o próprio vomito. Então, o que acontece? Quando você não é cristão, tá? E você está num estado que muitas vezes você está numa luta, você não aceitou Jesus naquele dia, não, tal, mas você está numa condição que não conhece a graça. Compreenderam, irmãos? Você não conhece a graça. Aí, de repente, você conhecendo a graça, sai da graça. O seu estado agora, saindo da graça, é pior do que aquele outro que não conheceu a graça. É pior. Isso é Deus que está falando. É Deus que fala. Ok? Por que você faz isso? Porque você não está dando a importância suficiente, às obras de Deus. Porque essas obras carnais, o seu eu, está sendo mais forte. Então isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. É muito triste. Por quê? Porque a pior das coisas em aconselhamento é aconselhar quem conhece o conteúdo da Bíblia. Sabiam? Porque ele já manipulou a sua visão da Bíblia a favor do próprio eu dele. Passando até como se fosse um outro evangelho. É difícil, irmão. Sabe? Depende mesmo da orientação do Espírito Santo e você ser usado para poder trazer, por exemplo, um pastor de volta à obra. Difícil. Né? Então, essa que é a situação. Então, irmãos, nós temos esse tipo de contaminação. Nós temos outro tipo de contaminação, irmãos,
que ele se refere à situação que nós andamos no nosso dia a dia. Por exemplo, nossos olhos, nossos ouvidos, né? A nossa boca, todos esses três aí são entradas para nosso corpo. Entrada. A boca é a entrada para alimento, ok? Então, normalmente você não vai pegar um alimento que está estragado para comer, sem sombra de dúvida, ok? Mas os olhos e o ouvido são fundamentais para você ter ou não ter a contaminação. Mas como é que nós vemos isso aí? Nós vemos da seguinte forma: se você olha e os seus olhos, eles estão captando aquilo que você está olhando. Então, se você tem olhos de cobiça, entra através do que você está vendo, querendo aquilo que o outro tem, né? Então, você sente através dos olhos visões, por exemplo, né, de situações onde você vê algo de errado, entendeu? Uma mulher bonita, um homem bonito, que mais? Algo que você não pode ter, você vai lá e olha, fica lá, às vezes admirando certas coisas que não podem ser olhadas pelos olhos de um cristão. Mas isso contamina você. Quando você, eu não sei se você já tiveram essa experiência, quando você está numa condição trabalhando ou assistindo um filme, por exemplo, muito violento, vamos analisar nesse sentido, um filme de terror, um filme violento, muitas das vezes, esse filme que você está assistindo, essa situação que você está vendo, você traz para dentro da sua vida. Eu não sou a favor de novela. Novela é um caso, especificamente. Porque na novela você aprende a fazer maldade. Na novela você coloca como correto algumas atitudes sociais que não deve ser. Está contra a palavra do Senhor. Vocês sabem disso. Pensa bem, se vocês não sabem disso. Ok? Então, o que prevalece isso? Prevalece o mal. Ensina o mal para você. Ensina, irmãos. Muita gente faz as coisas erradas porque aprendeu na novela. Entendeu? Então, vejam, amados, é importante que possa classificar a nossa visão. Ou então, faz o seguinte: você viu algo, isso vai contaminar. Como que ele contamina? É que quando você vê, você deseja aquilo para você. Você trata aquilo que você está vendo numa condição contrária ao que Deus gostaria que você visse. Então é diferente que um amigo consegue uma conquista e de vez de você se alegrar com ele, você simplesmente fala: nossa, que? Entendeu? Quer dizer, ironizando, falar: mas ele, sabe? Então, são situações que você acaba se contaminando pelo que você vê. Pelo que você ouve, irmãos, pelo que você ouve, sim, é claro e evidente que isso pode contaminar a sua vida. Ouvir fofoca, entendeu? Conversar assuntos que não fazem parte de uma vida cristã, te contamina. Por que ouvir contamina? Porque se você ouve uma fofoca, a fofoca passa para outra, passa para outro, passa para outro. Acontece isso. Você fala mal de alguém também,
Por quê? Você ouviu e está transmitindo, está contaminando. Você muda assim, de classificar o seu irmão, ou seja, você muda com o seu irmão porque alguém falou de você para o seu irmão, entendeu? Fez aquela intriga, né? Contamina. Você pode até contaminar quando alguém fala com você, no bom sentido, se você se magoa. É para o cristão ficar com o coração magoado? Não. Eu sou carne de pescoço. Se eu tenho algum problema, eu vou lá e falo. Eu não fico remoendo 100% aquela situação. Porque de repente, a pessoa, por exemplo, vamos analisar assim com relação à visão. O seu irmão passou por você, não te deu a paz do Senhor. O irmão não gosta de mim. O irmão não quer me ver mais. O irmão acho que tem alguma coisa de errada comigo. E de repente ele simplesmente, por algum outro motivo, passou por você. Mas não mudou a situação com você. Mas você acha. Você contamina o seu próprio corpo porque você achou alguma coisa errada, né? No caso do ouvir, por exemplo, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, por muitas parábolas, dizer: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quando ele está falando sobre essa expressão, principalmente nós vemos lá em Apocalipse, quando ele fala às igrejas. Isso significa que ele não está falando, olha, quem tem ouvido porque tem surdo dentro da igreja. Não. Esse ouvir é um ouvir espiritual. Ok? Então, se você não tiver ouvido espiritual, você não ouve a mensagem de Cristo. E isso muitas vezes acontece na própria igreja. Pessoas que às vezes saem do culto, se você perguntar qual foi a palavra que foi colocada no culto, ele não sabe dizer. E o que ele estava fazendo lá dentro? Ele não ouviu nada. E aí tem uns problemas que a gente vai falar sobre esse assunto também, né? Aonde ele entra na igreja e fica disperso. Ele não esquece que está para fora, né? Mais ou menos que nem o pessoal fala sempre, né? O crente girafa, né? Ele está com o corpo dentro da igreja e com a cabeça para fora, porque não cabe lá dentro, né? Mas é uma realidade, irmão. É uma realidade. É uma realidade, o cristão não está orando quando todo mundo está orando. É uma realidade quando você está louvando a Deus, nem todo mundo está louvando. É uma realidade durante o culto, você está no culto, de repente um irmão fala com outro. Mas se for assunto em relação ao culto, em relação ao louvor, amém. Mas às vezes fala de uma coisa ou outra, uma coisa totalmente dispersa. Parece então que ele não está no culto. E nós, como pastores, quando a gente tem na nossa igreja, é costume, o presbitério fica de frente com a igreja. A gente vê. A gente acompanha toda essa situação. Claro que tem situações especiais. Então é importante que nós busquemos entender um pouco a questão espiritual sobre o nosso comportamento. Como o nosso comportamento. Amém, meus queridos? Então vejam que a contaminação do homem está diretamente ligado a ele mesmo. É ele que contamina. É isso que Cristo quer dizer. É do próprio homem que contamina. E vejam bem, amados, a gente já está encerrando, porque a ideia é ficar uns 40 minutos. Né? Eu comecei um pouco mais tarde, aguardando os irmãos entrarem. Mas a ideia é 40 minutos, 5 minutos. É 40. Vou concluir aqui, porque a gente já está finalizando um item. Nem falamos de Adão ainda, né? A gente vai precisar de uma outra
live para falar sobre o Adão, tá? Então vejam, irmãos, outro fator importante que a palavra diz, veja bem, olha, a palavra orienta o cristão sobre essa questão de contaminação, que é uma situação muito complicada. Aqui em Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, tá, sobre não dar lugar ao diabo. Para que Paulo está falando? Paulo está falando para a igreja. Quem que tem dentro da igreja? Os cristãos. Então, Paulo está falando para nós. Como é que um cristão, templo do Espírito Santo, seguidor do nosso Senhor, adorador do nosso Senhor, dá lugar ao diabo? Será que o cristão, ele simplesmente dá uma liberação para o diabo entrar dentro dele? O templo do Espírito Santo não é o nosso corpo. Vocês acham que o diabo, o mal e o bem, Deus combina com o mal? Para mim, não. Agora, este lugar, não dá lugar ao diabo, ele tem tudo a ver com as nossas ações pecaminosas, com as nossas ações pessoais, que são às vezes ações malignas, contrárias à vontade de Deus. E quando a gente age dessa maneira, nós estamos dando lugar às ações diabólicas dentro da nossa vida, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. E a gente às vezes até nem sabe que está passando por isso. Por isso que todas as vezes que nós orarmos, nós temos que pedir para o Senhor nos revelar. Porque nós somos pecadores, carentes do Senhor, carentes da sua dedicação e do seu amor. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, é importante que nós tenhamos um discernimento sobre essas contaminações. Porque essas contaminações vão gerar a luta entre a carne e o espírito. Que somos nós. É o nosso eu. Ok? Então, como nós não estamos na graça que eu digo com Cristo, nós estamos sujeitos a isso. E nós temos que vigiar para poder fazer a perfeita vontade de Deus. Amém, meus queridos? Eu acho que agora a gente já está encerrando. Eu agradeço a Deus pela companhia de todos os irmãos. Espero que a questão desse discipulado, nós venhamos acompanhando num crescimento, entendendo como era Adão antes, como foi o Adão depois. Qual que é a herança que nós pegamos de Adão? Como nós só podemos, irmãos, nós só podemos combater o inimigo se nós conhecemos as suas artimanhas. Nós precisamos conhecer as artimanhas. E Deus dá toda a clareza para nós, para a gente conhecer e combater o bom combate. Amém? Irmãos, vamos orar então, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E aí quem puder propagar, né, essas lives, que o Senhor venha abençoar. E venha abençoar também quem está acompanhando a nossa live. Ok? Esse é o nosso primeiro vídeo. E na próxima semana, às 8 horas, também nós estaremos aqui, se sim o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar, amados. Bendito Deus, Senhor, amado Pai. Pai amado, quão rica é a sua palavra, e quando encontramos e meditamos, Senhor, sobre o seu querer em nossa vida.
Pai, nos livra da contaminação do mal. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos dê discernimento, para que possamos, Senhor, atingir cada vez mais a nossa fé, Senhor. Queremos crescer em fé, queremos crescer em santidade, queremos fazer a sua vontade, Pai. Por isso, Senhor, por isso nós meditamos, por isso estamos aqui e ouvimos esse vídeo, Pai. Porque queremos investir na nossa própria vida, porque assim o Senhor proporcionou momentos como esse, Pai. Obrigado, Pai, nos dê uma boa semana, a cada lar representado, esteja abençoando, abrindo porta de emprego, Senhor, restaurando, Senhor, a saúde das pessoas, Senhor, dando, Senhor, abundância, Senhor, no celeiro de cada família, Pai. Nós te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus.